46. Um carrossel de montanha-russa tem uma massa de 1.200. Um carro de montanha-russa tem uma massa de 1.200 quilos quando está lotado. Quando o carro passa pelo alto de uma elevação circular com 18 metros de raio, sua velocidade escalar se mantém constante. Letra A. Nesse instante, quais são o módulo da força normal? Na letra B, o sentido para cima ou para baixo da força normal exercida pelo trilho sobre o carro, se a velocidade do carro é de 11 metros por segundo. Letra C. Quais são a força normal e o sentido da força normal se a velocidade for de 14 metros por segundo. Então, nós temos a situação em que esse carro de montanha-russa passa pelo ponto mais alto, com uma massa de 1.200 quilos. O raio da circunferência da curva tracejada, né, ou descrita por essa parte da montanha-russa, seria equivalente a 18 metros. E aí ele quer saber qual é o valor da força normal e qual o sentido dela, se ela é para cima ou para baixo, se o carro de montanha-russa passar a uma velocidade de 11 metros por segundo e depois se ele passar por uma velocidade de 14 metros por segundo nessa mesma posição. Então vamos fazer aqui a análise do movimento e a decomposição das forças, né, dos vetores forças que atuam sobre o carrinho. Então nós temos aí a velocidade do nosso carro, né, já que ele se move nessa direção, para ir pela nossa ilustração, e a tendência do movimento dele ser essa. Nós temos a força centrípeta, que aponta para o centro do raio dessa curva, e o raio da curva, que é de 18 metros. Então vamos lá. Para um passageiro sentado sobre esse carrinho, na verdade era para analisar o carrinho como um todo, né? Mas vou pegar aqui o passageiro para a gente visualizar melhor a ilustração. Mas entenda que isso aqui vai ser no carrinho como um todo. Então nós temos o seguinte: a força peso atua para baixo, a força normal vamos supor que atua para cima, que é contrária ao sentido, é contrária à superfície de contato entre o chão e o piso, né? Entre o chão e o piso, pelo amor de Deus, esse vídeo tá complicado, viu? Entre os pneus ou o engate do carrinho e os trilhos, né? Então é sempre oposta a superfície de contato entre os dois objetos, entre o objeto e a superfície. E você tem a força centrípeta que atua, obviamente, em direção ao centro da circunferência. E por essa posição esquemática aí você vê que o centro da circunferência é na mesma direção em que se está o vetor peso. Então, a força centrípeta aponta na mesma direção do vetor peso. Então, para esse eixo, nós temos o seguinte, é que a força resultante vai ser igual a normal menos o peso. E aí a mesma coisa da questão 45, né, que a nossa força centrípeta está negativa, pois ela aponta para o sentido negativo desse eixo, né, que é o eixo vertical, é o que a gente assume como sendo o eixo Y, e a gente convenciona o sentido para cima como sendo o sentido positivo. Então, todas as forças ou vetores que apontam para baixo vai estar negativa e todos os vetores que apontam para cima vão estar positivos. Como a gente quer a força normal, vamos isolar essa grandeza. Então, vai ficar aí que a normal ela vai ser igual à diferença entre a força peso e a força centrípeta. E aí, abrindo a nossa equação, nós temos que a força peso é massa vezes a aceleração da gravidade, menos a força centrípeta, que é massa vezes a aceleração centrípeta. E a nossa aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado sobre o raio da circunferência, que nós temos essas grandezas, então colocamos no lugar de A. Isolando a nossa massa, a gente tem esse mesmo termo que apareceu na equação, na questão 45. Então, a força normal vai depender da massa, que multiplica o termo dentro do parênteses, que é G menos V quadrado sobre R. Nós temos todas essas grandezas, então, como nós temos todas essas grandezas, substituindo todos os valores, a massa é 1.200 kg, porque nesse caso aqui
Eu coloquei o desenho do boneco para ilustrar, mas a gente tem que considerar como o carrinho como um todo, tá? Então aqui foi só para a gente facilitar a visualização dos vetores, né? Então a massa do carrinho, 1.200 kg, G 9,8, né, que é metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade. A velocidade do carro aqui para essa situação é 11 metros por segundo. E o raio, 18 metros. Porque a letra A e a letra B ela é meio que conjunto. Então a gente quer a situação para a letra A e a letra B para uma velocidade de 11 metros por segundo. Resolvendo tudo isso, nós temos o seguinte, que a nossa força normal é de 3.693,3 newtons, ou, se você quiser colocar em notação científica, 3,7 vezes 10 elevado a 3 newtons. Como o valor dessa grandeza está positiva, então isso significa que a força normal aponta para cima, o que já responde a nossa letra B, né? Então a nossa força normal aí, ela está sendo exercida no sentido positivo do eixo Y. Na letra C, a gente faz a mesma coisa, né? Atribui aí a nossa expressão, isola a nossa variável que a gente quer, a gente vai seguindo os mesmos passos. Por quê? Porque a força normal ela é contrária à superfície de contato. E como a superfície de contato, né, dos trilhos com o carrinho está abaixo do carrinho, então ela aponta no sentido contrário, que é o quê? No sentido positivo do eixo Y. Então, vamos seguir a mesma linha de raciocínio. E aí a gente vai chegar na mesma expressão. Substituindo os valores, nós vamos ter isso aqui agora. Porém, a situação da letra C e D é a seguinte. A velocidade agora é de 14 metros por segundo. Então, a massa é a mesma, G é o mesmo, o raio é o mesmo, porém a velocidade aqui não é mais 11 metros por segundo, e sim 14. Então, 14 ao quadrado. E quando você resolver essa expressão, olha só o que acontece. A força normal dá negativa, o que nos dá a entender, o que nos mostra que o vetor força normal não está, nesse caso aqui, apontando para o sentido positivo do eixo Y, ou seja, para cima. Ela está apontando na mesma direção que a força peso e a força centrípeta, né, com uma intensidade de 1.306,6 newton, ou 1,3 vezes 10 elevado a 3 newtons. Então, nesse caso aqui, a nossa força normal é no sentido negativo, ou para baixo, né, na direção para baixo aqui do nosso referencial. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido compreender, espero que eu tenha ajudado. Críticas, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Curta e compartilhe se gostou, e se você é novo, se inscreva no canal se puder e quiser. Até a próxima questão.